Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no Teolog, seu canal de teologia, tá? A ideia aqui é tirar dúvidas, a ideia aqui é quebrar paradigmas a respeito da teologia, a respeito do que muitos pastores têm pregado, tá? E nem sempre tem estado dentro das escrituras. Então a ideia aqui é eu trazer aqui, clarear um pouquinho o seu caminho. Então eu quero falar hoje sobre dízimo, tá? Dízimo é uma prática adotada do Antigo Testamento para adquirir recursos financeiros para a igreja nos dias de hoje. Então, assim, já começando hardcore o vídeo, tá? Pensando de maneira grosseira. Eu devo dar o dízimo à igreja local? Olha, não vou dizer que você deve dar o dízimo, mas eu vou dizer que você tem o dever de ajudar a tua igreja local, tá? Se você é um membro de uma igreja local, você precisa apoiar, você precisa ajudar. Não precisa ser necessariamente com 10%, pode ser menos, pode ser mais, tudo depende do quanto você tem para oferecer, tá? Isso não precisa ser de fato um desafio ou algo que mova, né? Não, isso não é nada espiritual, é algo que você tem que fazer de fato para ajudar as pessoas, tá? Porque a igreja ela tem o dever de cuidar das viúvas, dos pobres, dos órfãos, daqueles que de fato precisam de ajuda, tá, financeira para comer, para se alimentar, para procurar novas oportunidades, tá? Então a igreja precisa de você para se movimentar. Então movimente-se junto com a igreja, seja utilizando o termo dízimo, seja utilizando o termo oferta, premissa, enfim, o que eles basicamente utilizam. É claro, tá? É claro que vale entender a forma de como eles fazem essa petição, tá? Porque se nós olharmos no Novo Testamento, tá? A igreja era basicamente movida por ofertas, ok? A igreja era a reunião dos membros, ok? Onde eles entravam em comunhão, adoravam ao Senhor, compartilhavam da palavra, compartilhavam das bênçãos, tá? E ajudavam aos pobres, aos órfãos, às viúvas, as pessoas que naquela época eram necessitadas. Então, se o teu dinheiro do dízimo está indo para essa finalidade, tá? Perfeito, excelente. Mas, ou até mesmo para missões, tá? Missões tá no coração de Deus, é como eu sempre digo. Porque infelizmente muitas pessoas acabam não pensando em missões, mas não, a ideia não é falar de missões, a ideia aqui é de fato falar de dízimo. Então, o dízimo ele precisa ajudar pessoas, não necessariamente mexer com obras, mexer com manutenções. As manutenções precisam ser mínimas. Se a igreja está gastando muito dinheiro com manutenção, alguma coisa pode estar errada, tá? É uma pulga atrás da orelha que eu coloco na sua vida, mas e de fato faz total sentido com as escrituras. Veja no Novo Testamento se tem alguma igreja que se preocupou com infraestrutura, com o local onde eles se reuniam, se eles gastavam dinheiro com bancos de, sei lá, de tal lugar, de tal forma, o púlpito precisa ser tal, detalhes de ouro e coisa e tal. Acho que isso não faz tanto sentido no Novo Testamento. Ok? Mas enfim, vamos voltar aqui de novo ao dízimo, que a gente está fugindo um pouco. Okay? A primeira vez que o dízimo foi, uma das primeiras vezes de fato que foi citada a palavra dízimo, foi no momento em que Abraão ofertou, né, o dízimo, ou seja, 10% dos despojos de guerra a Melquisedeque. Ok? Naquela época, vale lembrar que isso antecede a lei mosaica, ou seja, isso é antes de Moisés, antes dos mandamentos, tá? Acredita-se que isso era uma prática naquela época, né, de você honrar uma pessoa com 10%, tá? Mas enfim, a ideia não é entrar na etimologia, a ideia não é entrar no sentido histórico da palavra, mas sim entender ali o conceito. Então, até aí, nós temos Abraão dando o dízimo a Melquisedeque, tá? Isso é um relato bíblico, porém, de fato, então, isso não é uma ordenança. Então, com base nesse versículo, tá? No base no versículo de Gênesis ali, Gênesis 14, 20, se eu não me engano, você não pode pedir o dízimo com base nesse versículo. Por quê? Porque isso aí não é uma ordenança,
tá? É um relato bíblico, é um relato apresentado no Antigo Testamento, principalmente no livro de Gênesis, também replicado em outros livros, tá? Mas enfim, depois nós vemos ali toda uma organização criada por Deus para manter os levitas. O que acontece? Nós tínhamos as 12 tribos de Israel, tá? Cada tribo tinha a sua porção de terra, tá? Exceto os levitas, que eles foram separados por Deus para servir ao tabernáculo, tá? Naquela época, ou até mesmo ao templo, dependendo da ordem ainda que estamos falando, tá? Então os levitas, eles não tinham necessariamente uma terra para arar, não cuidavam de plantas para adquirir e se alimentar disso. Então Deus promoveu através das apresentações mosaicas ali, o dízimo para os levitas, tá? Então das 11 tribos que cultivavam, que trabalhavam, né, que conseguiam ali de alguma forma adquirir recursos, 10%, né, desses recursos eram apresentados, eram entregues, tá, ao templo ali, ou até mesmo ao tabernáculo, para que os levitas tivessem a forma de como se manter, tá? E aqui a gente não está falando de dinheiro ainda, tá? Nós estamos falando de cereais, nós estamos falando de vinho, de outras iguarias ou especiarias da época que eram entregues de fato ali aos levitas. Lembrando, pessoal, que eu não estou entrando em muitos detalhes aqui para não deixar o vídeo muito longo. A ideia é deixar o mais curto possível, tá bom? Então, até esse momento, a principal ordenança para o povo de Israel, tá, era de manter esse sustento, tá, para a tribo de Levi, para que eles não venham a morrer de fome, tá bom? Isso não é uma aplicação neotestamentária, lembrando, isso não é uma aplicação neotestamentária. Logo, todos os versículos que falam de um dízimo num contexto de Israel aos levitas, pertence ao Antigo Testamento. Isso não traz para o contexto eclesiástico, para a igreja nos dias de hoje. Então, se algum pastor disser a você que com base no que Deus determinou no Antigo Testamento de levar o seu dízimo aos levitas, assim como ele fez nós aqui, levitas de Cristo, traga o dízimo até nós. Não, isso não funciona, tá? Não funciona. Não existe aplicação teológica para isso, tá? Porque os levitas são os levitas e pronto. Fora disso, fora do pessoal da tribo de Levi, não existem levitas. Não existem levitas. Vale lembrar e salientar, tá? Porque, infelizmente, há algumas doutrinas que são ensinadas fora da igreja, fora das escrituras, que apresentam aqueles que servem a Deus como levitas. Legal, dá para fazer um paralelo? Dá para fazer um paralelo, mas isso não justifica a entrega do dízimo a esses supostos levitas, tá bom? Bom, e vamos falar aqui, e isso vai seguindo, né, até o mais conhecido deles, né, que é, deixa eu achar aqui, Malaquias 3:10, que é o santo graal, tá, dos pastores com relação ao dízimo. É errado usar Malaquias 3:10, 11, 12, blá, para solicitar o dízimo na igreja. Olha, eu vou falar a verdade como um teólogo, é muito errado, tá? É muito errado, mas isso não significa que você vai deixar de dizimar, tá? Mas é muito errado usar esse versículo, por quê? Vamos lá. Olha só o que Malaquias diz em 3:8. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam os dízimos todos ao depósito do templo, ou algumas traduções dizem a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Mas vamos parar por aí, porque é muito, muito grande, tá? E aí fala do devorador, enfim. O que acontece? Nós sabemos que Malaquias é um profeta, tá? E é um contexto onde o povo de Israel estava meio que sonegando ali os dízimos e as ofertas, tá?
Então, Malaquias foi usado por Deus naquela época, tá? Para exortar ao povo de Israel para que voltasse à prática do dízimo, tá? Voltar à prática das ofertas, para que não fique debaixo de maldição. Por quê? Por que debaixo de maldição? Porque dentro da lei mosaica, tá? Se você for ler lá, existem condições para você ser abençoado. Ok? Eu não vou entrar em detalhes aqui, talvez num próximo vídeo, se você colocar no comentário o que quer, eu faço, tá? Mas assim, dentro da lei mosaica é uma lei condicional, diferente da lei de Noé, né? Do que Deus falou a Noé, que naquela época não foi uma aliança que Deus fez com Noé, de que o mundo não acabaria mais com água, né? Com o dilúvio, tá? Isso foi uma aliança feita entre Deus e o homem, independente se o homem vai cooperar ou não. No caso da lei mosaica, tá? O homem também, para ser abençoado, né, com as bênçãos que Deus transmitiu ali através da lei, daquela 613, para que ele seja abençoado, ele precisa seguir, tá? Não estou dizendo abençoado, não estou dizendo salvo, tá? Isso são condições diferentes. E você também fica tranquilo com relação à lei e à graça. Se precisar, coloca nos comentários também que eu faço um vídeo sobre isso. Para mim, tudo isso é muito claro. Precisamos seguir e servir a Cristo. Ponto final. E ali a gente segue. Bom, enfim, até me perdi aqui. Então, eu estava falando aqui de Malaquias, né? Malaquias, o profeta, que orientou o povo a voltar com essa prática, tá? Porque senão, de fato, eles estariam em maldição, ok? E naquela época, a prática era você trazer ali o dízimo dos cereais, dos grãos, tudo aquilo que você adquiria na época, tá? Por isso que existia o depósito do templo, ou a casa do tesouro, ou um local dentro do templo, tá? Onde era armazenado cereais, as ofertas, os dízimos, tá? O teu pastor ou o pastor pode falar de Malaquias para solicitar o dízimo? Não necessariamente. Ou, sendo mais claro, não, ele não pode. Por quê? Porque ele não pode trazer o contexto de Malaquias para os dias de hoje, tá? Então, quando fala de Malaquias, ele está direcionando esse assunto ao povo de Israel naquele contexto daquela época, ok? Hoje, nós temos um novo contexto, então eu não posso pegar um versículo de tal lugar, de tal data, direcionado a tais pessoas e trazer isso para mim e dizer que isso é meu, tá? Isso não é correto, tá? Na homilética isso não existe, tá? Na hermenêutica isso não existe, tá? Então você precisa respeitar o texto, respeite o texto, tá? Então, o que o pastor, o que o evangelista ou o mestre ou aquele que rege a tua igreja, que está à frente, de certa maneira, da tua igreja, pode usar para solicitar ofertas e dízimos? Ele simplesmente pode apresentar as necessidades, tá? Pode dizer que é dízimo? Pode, não encaixa tão bem com a igreja, tá? Que se nós olharmos ali no Novo Testamento, a partir da ascensão de Cristo, tá? Como é que a igreja se mantinha? Eu quero que você preste atenção em mim e pense numa coisa. Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, esteve ali durante 40 dias com os discípulos, com os seguidores e subiu aos céus. Okay? A partir desse momento veio o Espírito Santo, nosso Consolador, nosso ajudador, tá? Ele foi e está em todos nós. E a partir desse momento foi estabelecida igrejas locais onde se reuniam para cultuar a Deus em nome de Jesus. Como estas igrejas se mantinham? Como Paulo financiava as viagens dele para os outros locais? Ele fez lá uma série de viagens, tá? Ele viajou durante um bom tempo. É claro que Paulo ele fazia tendas, ele não necessariamente dependia da igreja, ou seja, ele não queria ser um peso para a igreja, então ele de alguma maneira fazia ali criava ali os seus recursos financeiros, tá? Mas como que a igreja se mantinha? Através de ofertas, tá?
Ah, eles entregavam 10%? Não, eles não se apegavam ao número 10%, tá? Deus, Ele quer mais, Ele quer menos? Olha, o que você puder dar, o que você puder oferecer. Em Atos, eles diziam que todos tinham tudo em comum. O que significa todos tinham tudo em comum? Cara, que ninguém era extremamente mais rico do que o outro, que era extremamente menos rico, ou mais pobre em si, tá? Todos eles compartilhavam, todos eles, de certa maneira, contribuíam de alguma forma para que houvesse uma distribuição igualitária e todos vivessem bem, tá? Então, o objetivo aqui, quando você está ofertando, quando você está dizimando, você faz isso justamente para a comunidade manter essas pessoas bem, tá? Às vezes o cristão está passando necessidade, ele está ali precisando de ajuda, tá? A igreja está ali para ajudar, está ali para acolher, para orientar, para ajudar a recolocar, né, num trabalho, né, para ajudar numa capacitação, enfim, indiferente. Hoje em dia nós temos uma visão bem mais disruptiva que nós tínhamos anteriormente. Então não basta simplesmente você dar, sei lá, uns trocados para a pessoa e falar, vai, Deus te abençoe. Não, cara, ele é teu irmão em Cristo, tá? Sabe o que isso significa? Significa que você pode trilhar um caminho junto com ele. Você pode orientá-lo, mostrar ali formas de como ele pode se capacitar, como ele pode crescer, tá? Enfim. Então o dízimo ele é para isso, tá? Ele é para a igreja local, para o crescimento da igreja local, tá? A oferta é para isso. Particularmente, não usaria o termo dízimo, usaria simplesmente o termo oferta, ok? Mas enfim, isso fica a critério de você, fica a critério de qualquer outro que esteja à frente de uma igreja, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Desculpe alguma coisa, espero ter contribuído de alguma maneira com o teu conhecimento. É claro que eu dei vários rasantes aqui, eu separei aqui todos os versículos da Bíblia que falam sobre dízimo, mas, cara, é muita coisa, tá? Ficaria muito maçante falar sobre o dízimo em cada versículo, explicar o porquê de cada coisa, porque cada vez que o dízimo é apresentado é num contexto diferente, de uma forma diferente. Mas o que dá para nós resumirmos é o seguinte: dízimo, tá? Os 10%, ele está mais ligado ao Antigo Testamento do que ao Novo. Ao Novo Testamento, estamos mais ligados a ofertas, estamos mais ligados a manter ali o corpo de Cristo ativo, né? Vamos tentar trazer recursos para que o corpo de Cristo mantenha-se saudável como deve ser. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.